Olá, eu sou o professor Marcelo Ricardo de Lima, do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná. Vamos trabalhar nessa aula sobre o tema classificação das pesquisas, que é uma aula ministrada na disciplina Introdução à Pesquisa em Solos, que é oferecida a alunos de cursos de Ciências Agrárias de graduação. Bem, as pesquisas elas podem ser classificadas de acordo com diversos critérios, quanto à área do conhecimento, a finalidade, os objetivos, os procedimentos técnicos, ou também chamado de métodos empregados. Vamos então começar falando sobre a classificação das pesquisas quanto à área do conhecimento, né? Bem, o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é um órgão do governo federal, ele separa as pesquisas de acordo com uma tabela de áreas do conhecimento. Então, essas pesquisas elas são separadas em um primeiro nível em grandes áreas, depois em segundo nível em áreas do conhecimento, depois um terceiro nível em sub-áreas e um quarto nível em especialidades. Essas aqui são as grandes áreas do conhecimento do CNPq. Então, ciências exatas e da terra, ciências biológicas, engenharias, ciências da saúde, ciências agrárias, ciências sociais aplicadas, ciências humanas, linguística, letras e artes. Bem, a maior parte das pesquisas na área de ciências agrárias, na área de solos, está na área de ciências agrárias, mas não exclusivamente. Tem também pesquisas na área de ciência do solo que podem estar em outras grandes áreas do conhecimento. Aqui um exemplo de classificação, né, de pesquisa. Né? Então, por exemplo, num primeiro nível, grande área, ciências agrárias. Num segundo nível, área de conhecimento, agronomia. Num terceiro nível, a sub-área, ciência do solo. E num quarto nível, a especialidade, por exemplo, física do solo. Então, existem várias especialidades dentro da ciência do solo. Bem, a maior parte das pesquisas, então, na área de solo se enquadra, como comentei, na grande área 5, que é as ciências agrárias, na área do conhecimento 5.1, que é agronomia, e na sub-área ciência do solo. Mas não somente, a gente também pode ter pesquisas na área de ciência do solo em outras sub-áreas ou áreas do conhecimento, ou até mesmo grandes áreas. A Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, que é uma sociedade científica que reúne pesquisadores na área de solos no Brasil, ela também apresenta uma outra classificação, digamos assim, das pesquisas na área de ciência do solo. Então, ela é baseada na classificação adotada pela Sociedade Internacional de Ciência do Solo, a qual separa as pesquisas na área de ciência do solo em 4 divisões. Então, a divisão 1, que é solo no espaço e no tempo, a divisão 2, que é processos e propriedades do solo, a divisão 3, que é uso e manejo do solo, e a divisão 4, que é solo, ambiente e sociedade. Bem, a divisão 1 ela reúne as pesquisas relacionadas à gênese e morfologia do solo, a levantamento e classificação do solo e a pedometria. A divisão 2 ela envolve as pesquisas relacionadas à biologia do solo, à física do solo, a mineralogia do solo e a química do solo. A divisão 3 é a que tem maior quantidade de pesquisadores na área de ciência do solo, que ela reúne justamente as áreas de fertilidade do solo e nutrição de plantas, que é a área que tem mais pesquisadores, corretivos e fertilizantes, manejo e conservação do solo e água, que é a segunda área com mais pesquisadores, planejamento de uso da terra, poluição, remediação do solo e recuperação de áreas degradadas. E a divisão 4, que é solo, ambiente e sociedade, vai reunir aquelas áreas de pesquisa mais relacionadas ou que têm uma relação maior com as ciências humanas, como educação e solos e percepção pública do solo, solos e segurança alimentar, história, epistemologia e sociologia da ciência do solo. Bem, classificação das pesquisas quanto à finalidade. Então, Pradanov e Freitas vão separar as pesquisas quanto à finalidade em básica e aplicada. A pesquisa básica visa gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, porém sem uma aplicação prática prevista pelo menos no primeiro momento. Ela vai envolver verdades e interesses mais universais. Já a pesquisa aplicada, ela visa gerar conhecimentos para uma aplicação prática, dirigido à solução de problemas específicos relacionados, obviamente, aqui no nosso caso, à ciência do solo. E geralmente ela vai envolver verdades e interesses que são mais locais,
que interessam mais um aspecto mais local. Bem, para entender um pouco melhor essa diferença entre pesquisa básica e aplicada, vou colocar aqui uma charge para vocês. Nós temos essa charge, o pessoal que está ali trabalhando, né, do lado direito, está ali brabo, né, porque estão olhando o pessoal ali inventando a roda e não sabem ainda para que serve isso, né? Então eles estão dizendo que eles estão carregando pedras, arrastando animais selvagens e eles estão achando que o pessoal ali da pesquisa básica não está fazendo nada para ajudar eles. O pessoal da pesquisa básica, por outro lado, está dizendo, bem, a gente já inventou aqui a roda, mas ainda não sabemos o que fazer com ela. Então agora o pessoal da pesquisa aplicada tem que fazer alguma coisa, né? Então notem que é claro que a pesquisa aplicada ela não vai avançar sem a pesquisa básica. A pesquisa aplicada simplesmente vai ficar andando em círculos, se não houver nova pesquisa básica que traga novos elementos para a pesquisa aplicada avançar. Então notem que a pesquisa básica em si, ela não vai resolver nossos problemas. E a pesquisa aplicada sozinha também não vai resolver nossos problemas. A gente precisa de novos aportes da pesquisa básica para a pesquisa aplicada avançar. Então, uma é relacionada com a outra. Não é uma mais importante nem outra mais importante. Ambas são importantes porque elas contribuem justamente para o avanço da ciência. Bem, a maior parte das pesquisas na área de ciência do solo elas são aplicadas, embora também muitas possam ser básicas em alguns casos. A classificação das pesquisas quanto aos objetivos. Então, a gente pode, Pradhanov e Freitas separam a pesquisa quanto aos objetivos, primeiro em pesquisa exploratória. É uma pesquisa realizada em fase preliminar, que visa proporcionar informações sobre o assunto a ser investigado. Em geral, essa pesquisa exploratória assume formas, metodologias como a pesquisa bibliográfica, os estudos de caso, não somente, mas principalmente esses tipos de pesquisa. A pesquisa descritiva é quando o pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados de uma determinada população ou fenômeno. Note que aqui eu não vou estar, por exemplo, estabelecendo tratamentos nem nada. Eu vou apenas registrar e descrever os fatos observados. Então, a pesquisa descritiva, o pesquisador vai observar, vai registrar, vai analisar, vai ordenar os dados. Porém, sem poder manipulá-los. Ele não vai estabelecer, por exemplo, tratamentos. Então, a pesquisa descritiva é um tipo de pesquisa na qual você vai, como o próprio nome diz, vai descrever os fenômenos, descrever os fatos relacionados aqui no nosso caso à ciência do solo. E a pesquisa explicativa é quando o pesquisador procura explicar os porquês das coisas e suas causas, por meio de registro, análise, classificação e interpretação dos fenômenos observados. A maioria, não todas, as pesquisas nesse grupo utilizam o método experimental, que justamente possibilita manipular e controlar as variáveis dependentes e independentes, que falamos na outra aula a respeito disso. Bem, e com relação aos procedimentos técnicos? Como é que nós vamos então classificar as pesquisas em relação aos procedimentos técnicos utilizados? Gil vai separar as pesquisas com relação aos métodos empregados em pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa experimental, ensaio clínico, estudo de caso-controle, estudo de corte, levantamento de campo, também chamado de survey, estudo de caso, pesquisa etnográfica, pesquisa fenomenológica, pesquisa fundamentada nos dados, pesquisa-ação e pesquisa participante. Boa parte dessas metodologias podem ser empregadas na ciência do solo. Muitas vezes as pessoas acham que as pesquisas na ciência do solo são meramente pesquisas experimentais. Mas como a gente vai ver na sequência aqui, várias dessas metodologias podem ser utilizadas para pesquisas na área de ciência do solo. Vamos detalhar então um pouquinho mais esses procedimentos técnicos, fazendo relações com a área de ciência do solo. Primeiro, a pesquisa bibliográfica ela é realizada em material já publicado, impresso ou digital, tais como artigos científicos, monografias, dissertações, teses, anais de eventos, resumos de eventos, boletins de pesquisa e outros materiais bibliográficos já publicados. Bem, na pesquisa bibliográfica não há o recolhimento de novas informações, mas aproveitam-se informações recolhidas em outras pesquisas, com o intuito de gerar uma nova informação. Por exemplo, eu poderia, digamos, se me interessasse, eu poderia estar analisando, digamos assim, a doação a uma determinada cultura.
Então, digamos que fizeram essa adubação, digamos, com fósforo na cultura da soja, numa determinada região do estado, outra região, outra região, outra região, em diferentes épocas, em diferentes anos, em diferentes condições climáticas, em diferentes solos. Então eu vou reunindo essas informações com o intuito de gerar uma nova informação que não existia nas bibliografias originais. Notem que não é uma mera compilação de informações já existentes a pesquisa bibliográfica, pois o propósito é buscar justaposições, contradições entre as pesquisas já realizadas, com o intuito de gerar uma informação nova. Por exemplo, a gente pode observar que de repente algumas pesquisas estão mostrando que um determinado tratamento aplicado ao solo ele tem um efeito favorável. Já outras não têm esse efeito. Por quê? O que está acontecendo que algumas pesquisas têm um efeito favorável de algum tratamento aplicado ao solo e outras não têm? O que diferencia elas e que a gente possa então generalizar para dizer não, isso aqui ocorre por causa disso e aquilo ocorre por causa daquilo, não é mero acaso. Então essas pesquisas aqui estão mostrando que tem um efeito desse tratamento aplicado ao solo por causa disso, já que aquelas outras pesquisas não têm esse efeito por causa daquilo. Então, essas pesquisas bibliográficas, elas não são apenas uma junção de informações de pesquisas já realizadas, mas eu tenho que ir além. Eu tenho que buscar essas justaposições, essas contradições para gerar uma informação nova. Então, pesquisa bibliográfica pode ser uma pesquisa na área de solo, sim, desde que ela não se limite a simplesmente fazer uma compilação de informações, mas ir além daquelas informações já colocadas. Outro tipo de pesquisa que pode parecer muito com a pesquisa bibliográfica é a pesquisa documental. Só que na pesquisa bibliográfica nós vamos utilizar publicações materiais já publicados, como dissertações, teses, artigos, boletins de pesquisa, etc. Na pesquisa documental, a gente vai utilizar fontes como relatórios, atos jurídicos, compilações estatísticas, análises laboratoriais, informações cartoriais, dados meteorológicos, dados de produtividade, ou seja, informações que não estão numa biblioteca. Por isso o nome é pesquisa bibliográfica, né? São apenas documentos que, em geral, eles não estão disponíveis numa biblioteca. Tá? Então, esses documentos podem ser impressos ou arquivos digitais e são apenas disponíveis internamente nas próprias instituições. Por exemplo, análise de solos, de repente bancos de dados sobre agricultores, sobre animais. Então, são apenas informações internas da própria instituição, normalmente. Não estão disponíveis em qualquer biblioteca e, nesse sentido, eles se distinguem da pesquisa bibliográfica. Por exemplo, poderia fazer uma pesquisa documental utilizando várias análises de solo realizadas durante um determinado período, numa determinada região, numa determinada cooperativa, assim por diante. Então, a pesquisa no qual a gente vai apenas utilizar documentos não publicados. Então, por isso ela vai se diferenciar da pesquisa bibliográfica. A pesquisa experimental, que é uma das mais conhecidas na área de solos. Então a gente vai tentar estabelecer o máximo controle possível de todas as variáveis que possam afetar os resultados da pesquisa. Mas vamos escolher uma ou mais variáveis que terão essa variação, é claro que por isso são variáveis, e que serão os tratamentos a serem empregados nesta pesquisa. Então na pesquisa experimental, geralmente essas pesquisas são realizadas em laboratório, campo, casa de vegetação. Então, posso fazer uma pesquisa experimental em laboratório, posso fazer ela no campo, posso fazer ela numa casa de vegetação. Então, normalmente eu tento controlar as demais variáveis e tento fazer alguma variável, obviamente, variar naquele experimento, que vai ser, obviamente, então, o que a gente vai chamar então de tratamentos. Na pesquisa experimental, então, o pesquisador vai manipular intencionalmente pelo menos uma das características dos elementos estudados, que a gente vai chamar então de tratamentos. E vai controlar ao máximo possível, claro que é impossível controlar totalmente, os outros aspectos dessa situação experimental. Então ali, por exemplo, você tem na foto um pesquisador, os seus vasos ali, vai tentar colocar todos os vasos do mesmo tamanho, com o mesmo solo, com a mesma adubação, eventualmente se o efeito ali que quer avaliar não é adubação, com a mesma planta, ou se, é claro, se for a planta diferente, se for o efeito da planta.
Então vai tentar avaliar apenas um, dois, três no máximo aspectos ali, vai repetir esses tratamentos e vai tentar distribuir eles aleatoriamente entre os grupos experimentais, que a gente chama de casualização. A gente vai ter uma aula específica para falar mais detalhadamente a respeito da pesquisa experimental, porque é uma das mais utilizadas efetivamente na ciência do solo, né? Mas é também, ao mesmo tempo que ela é a mais utilizada, não podemos imaginar que ela é a única. Existem outros tipos de pesquisa que também são utilizados na ciência do solo. Um aspecto importante é que quando for fazer pesquisas na área de ciência do solo e eu vou trabalhar com patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado a esse patrimônio genético, a gente deve estar de acordo com a Lei Federal 13.123, que ela estabelece o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional associado. Então prestem bastante atenção, porque se você está fazendo uma pesquisa, por exemplo, com cultivares crioulas, lá, por exemplo, de milho, isso é um conhecimento tradicional, é um patrimônio genético. E se você não fizer o devido registro dessa pesquisa lá no CIGEM, as multas para esse tipo de pesquisa sem registro, elas são extremamente elevadas. Tá? Então, sempre que você estiver trabalhando com alguma pesquisa que está relacionada com patrimônio genético, o conhecimento tradicional associado a esse patrimônio genético, sempre essas pesquisas devem ser registradas no CIGEM. Se você não registrar, as multas elas são extremamente elevadas, realmente. Também, se você está trabalhando com pesquisas experimentais que trabalham com animais, você também deve aprovar essa pesquisa no Comitê de Ética em uso de animais da sua instituição. Então, quase todas as instituições de pesquisa, universidades, institutos federais, esses centros de pesquisa que têm pesquisas com animais, normalmente tem um comitê de ética. E se não tiver, procura o comitê de ética da instituição mais próxima. Mas é importantíssimo o registro da pesquisa que envolve animais no comitê de ética, para inclusive não ter problemas também em relação a isso, inclusive depois na publicação dessa pesquisa. Bem, outro tipo de pesquisa que muitas vezes o pessoal nem percebe que ela existe é o estudo de caso controle. Então são o que o pessoal chama de estudos ex post facto, ou seja, é realizado depois que os fatos já ocorreram. Então, nesse caso, o pesquisador não tem controle sobre as variáveis, porque elas já ocorreram. Por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa lá sobre o efeito da adubação nitrogenada na produtividade de uma determinada cultura. Porém, eu estou observando que além da adubação nitrogenada estar afetando o crescimento, o rendimento daquela planta, também está afetando, por exemplo, lá a ocorrência de alguma praga ou doença. Daí eu chamo o pessoal lá da fitopatologia ou o pessoal da entomologia e digo, não querem aproveitar que já está instalado esse experimento aqui e começar a analisar esse aspecto aqui também? Note que o cara que chegou agora da fitopatologia ou da entomologia, ele não pôde fazer digamos assim, a elaboração da estrutura daquele experimento. Ele não participou na elaboração daquele experimento. O experimento já está pronto, já está ocorrendo. No entanto, a gente está, no decorrer daquele experimento, vendo que além daquilo que foi originalmente proposto para ser pesquisado, tem algo novo ali para ser pesquisado que eu não tinha percebido antes. Então é o que a gente chama de estudo de caso controle. A gente não está estabelecendo tratamentos, mas está havendo um processo ali, algum efeito, e a gente quer estudar esse efeito, mesmo que a gente não tenha estabelecido necessariamente os tratamentos ali. Na área de ciência do solo, como eu já disse para vocês, é o caso de um experimento que foi delineado para um determinado objetivo, mas no qual, após a implantação, observou-se outro fenômeno não planejado inicialmente, mas que também merece ser estudado ali. O levantamento, ele recolhe informações do universo pesquisado. É um outro tipo de procedimento técnico. Então, no levantamento, a gente vai, na área de ciências de pesquisas sociais, eles podem ser representados, por exemplo, com censos ou amostragem de população. Então, de repente, pega um determinado grupo de agricultores, por exemplo, e a gente vai fazer entrevistas com eles para fazer levantamento de dados daqueles agricultores.
Ou a gente pode fazer um censo, que é quando eu pego toda a população que está relacionada com aquele ambiente e a gente vai fazer uma entrevista então com todo aquele grupo, né? Agora, na área de ciência do solo, também a gente pode escrever essa metodologia como o estudo pormenorizado de um ou mais atributos do solo em um determinado recorte, normalmente geográfico. Por exemplo, uma propriedade rural, uma bacia hidrográfica, um município, eventualmente até um estado. Então, esse recorte eu vou fazer algum estudo em relação ao solo, por exemplo, a fertilidade do solo, os tipos, as classes de solo que ali ocorrem, os atributos do solo, ou então a capacidade do solo, a aptidão agrícola daqueles solos, enfim. Eu vou fazer um levantamento de algum aspecto do solo em um determinado recorte, um estado, um município, uma bacia hidrográfica, um grupo de propriedades, enfim. Então é um tipo de pesquisa muito comum na área de levantamentos pedológicos de solo, por exemplo. Então, o pessoal que trabalha no levantamento pedológico, ou seja, que faz o mapeamento de solo, o tipo de pesquisa adotado normalmente é um levantamento. Destaque-se que os levantamentos são muito mais descritivos do que explicativos, né? Então, notem que eles muito mais descrevem os fenômenos do que muitas vezes eles explicam esses fenômenos, né? É claro que eu não estou dizendo que todos os levantamentos eles são apenas descritivos, mas boa parte dos levantamentos são, na verdade, processos muito mais descritivos do que propriamente consigam realmente explicar os fenômenos ali estabelecidos. Outro tipo de procedimento técnico é o estudo de caso. Ele vai consistir no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que se permita conhecer em amplo detalhamento o que não seria possível através de outras metodologias. Então, muitas vezes os estudos de caso eles podem constituir hipóteses e não necessariamente conclusões. Obviamente que ao analisar um estudo de caso, ele não vai permitir muitas generalizações, porque é um estudo de caso, é algo pontual ali, eu observei aquilo ali naquela situação, naquele produtor, ou naquele solo, ou naquele clima, naquela condição bem peculiar ali que de repente eu estou identificando ali. Então, embora não permita generalizações, ele permite formular hipóteses, desenvolver teorias que poderão posteriormente ser analisadas em um outro tipo de pesquisa. Na ciência do solo é muito comum, por exemplo, a utilização de estudo de caso para descrever, por exemplo, algum aspecto pedológico em comum. Então, digamos que eu estou fazendo um levantamento de solos de uma determinada área, por exemplo, uma bacia hidrográfica, e de repente eu estou encontrando lá um solo que não deveria estar ali. É algo completamente fora do que seria, digamos assim, o padrão ou o normal para aquela região ali. Então ali eu posso de repente pegar aquele solo, fazer um estudo de caso pormenorizado, fazer um estudo mais detalhado daquele solo ali que eu estou encontrando, para ver se eu consigo desenvolver alguma teoria a respeito por que se formou aquele solo naquele lugar específico, onde ele não deveria a princípio estar sendo formado, né? Um outro tipo de procedimento técnico é o que a gente chama de pesquisa etnográfica. Ela procura descrever como as sociedades, grupos de indivíduos, comunidades, elas se comportam, valorizam e compreendem o solo e seus atributos. Então eu vou, por exemplo, numa determinada comunidade e vou começar a entrevistar as pessoas para entender com elas como é que elas classificam o solo, por exemplo, como é que elas entendem quais são as características do solo, como é que elas acham, por exemplo, que aqueles solos têm maior ou menor potencial de uso. Bem, essa pesquisa etnográfica, geralmente, obviamente, exige que o pesquisador tenha uma permanência junto ao grupo estudado. Não pode fazer uma pesquisa etnográfica, obviamente, por e-mail, né? Ele vai ter que ir lá e conversar com as pessoas, ver a realidade delas, ver o que elas estão relacionando, né? Eles dizem, não, o solo que eu identifico assim é aquele lá. Ele vai ter que ver, bem, que solo que é aquele lá? Então vai ter que realmente tentar identificar isso, né? Então a pesquisa etnográfica ela tenta justamente identificar como os agricultores, os pecuaristas, os silvicultores, tradicionais ou não, eles identificam atributos no solo.
né? Eventualmente pode ser até relacionado com grupos que não são necessariamente nem grupos, digamos assim, de produtores rurais, né? Pode ser até com comunidades mais tradicionais realmente, até com indígenas e outros, que também utilizam o solo. Então, ela geralmente utiliza ferramentas como entrevistas, observação, grupos de discussão, para descobrir como é que esses grupos e indivíduos entendem, compreendem, atribuem valor ao solo. Então, a pesquisa etnográfica, ela, na verdade, é uma derivação da pesquisa etnoecológica. Então, a pesquisa etnoecológica tenta entender como as pessoas entendem os ambientes nos quais elas se inserem. E a pesquisa etnopedológica ela vai tentar justamente entender como é que os indivíduos, as pessoas ou os grupos, elas compreendem os solos nos quais eles estão inseridos naquele meio. Note que como você vai trabalhar com pessoas, também aí nesse caso você também tem que passar esse tipo de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição. Então, cada instituição de pesquisa, de ensino superior, elas têm normalmente um comitê de ética em pesquisa com seres humanos. Então é imprescindível também que qualquer pesquisa com seres humanos, mesmo que sejam somente entrevistas ou questionários, elas passem pelo comitê de ética. Então é algo imprescindível definido justamente por resoluções do Conselho Nacional de Saúde. Então, não, mas a minha pesquisa não é com saúde, não tem problema. Você tem que passar a sua pesquisa com seres humanos pelo Comitê de Ética, independentemente dela ser na área de saúde ou não. Porque você vai estar trabalhando com seres humanos. Então, qualquer pesquisa com seres humanos, mesmo entrevistas ou questionários, elas precisam passar pelo Comitê de Ética, mesmo que sejam questionários, por exemplo, online. Eu só quero fazer um questionário online na minha pesquisa. Não interessa, você tem que fazer realmente uma pesquisa, ou você tem que passar essa pesquisa pelo Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos. Bem, agora os dois últimos procedimentos técnicos, que é a pesquisa-ação, que segundo Thiolan, ela pode ser definida como tipo de pesquisa que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou ainda com a resolução de um problema coletivo, onde os pesquisadores e participantes estão envolvidos de modo cooperativo e participativo. Então, digamos que eu tenho um determinado grupo de agricultores, eles têm um problema. Então, agora o pesquisador vai lá para aquela comunidade para resolver o problema deles. Então, qual é o problema de vocês? Bem, a gente aqui está com um problema que, digamos lá, o feijão não está crescendo. Então, por que ele não está crescendo? Então, vamos descobrir por quê. Então, a ideia aqui é, pessoal, levanta o problema, o pesquisador ajuda no sentido de tentar encontrar uma maneira de resolver esse problema através de uma pesquisa. Note que, ao contrário da pesquisa tradicional, o objetivo principal aqui não é obter resultados que possam ser generalizados, mas buscar uma solução para a situação específica daquele grupo. É claro que alguns resultados podem ser generalizados, mas o ponto de partida, o objetivo principal, não é estabelecer um resultado que possa atender, digamos assim, os agricultores do estado do Paraná, mas resolver o problema daqueles agricultores. Claro que outros agricultores que tenham o mesmo problema, eles também vão ser atendidos por aquela pesquisa. Mas o ponto de partida daquela pesquisa não é o interesse do pesquisador, mas sim o interesse daquele grupo que está participando daquele processo de pesquisa. Bem, muitas vezes a pesquisação está associada a estudos incentivados por agências de desenvolvimento público ou privadas, entidades de extensão rural, programas de extensão universitária, organizações comunitárias. Ressalta-se, no entanto, que uma atividade de extensão rural, por exemplo, ela não é pesquisação, mas a partir de uma atividade de extensão rural pode-se fazer uma pesquisação. Então, eu faço extensão rural, então é pesquisação? Não. Extensão rural é extensão rural. Agora, uma extensão universitária com agricultores também é apenas extensão universitária. Agora, eu posso aproveitar esse momento no qual estou fazendo uma atividade de extensão rural ou estou fazendo uma atividade de extensão universitária e incluir ali naquela atividade uma pesquisa-ação.
Um outro tipo de pesquisa é a pesquisa participativa. Existem alguns autores que dizem que a pesquisação e a pesquisa participativa seriam a mesma coisa. Nós vamos adotar aqui a linha de outros autores que elas dizem que vão ser coisas distintas. Note que na pesquisa participativa a gente vai procurar instrumentalizar os próprios envolvidos com a solução do seu problema. A gente vai instrumentalizar ele para buscarem as soluções que eles consideram mais adequadas, considerando a realidade deles. Note que nesse caso não vai ser o pesquisador que vai definir como vai ser feita a pesquisa. Não é o pesquisador que vai definir quais vão ser os tratamentos utilizados. Não é o pesquisador que vai definir quando que a gente vai instalar esse experimento ou como vai instalar esse experimento. A gente vai simplesmente utilizar aquilo, que a gente vai instrumentalizar o grupo, e é o grupo que vai fazer as suas decisões. Então a pesquisa participativa pode se parecer muito com a pesquisação. Alguns autores, inclusive, chamam elas de sinônimos. No entanto, a gente entende que elas são diferentes. Porque na pesquisa participativa é uma pesquisa com o público-alvo. E na pesquisa-ação é uma pesquisa para o público-alvo. E isso vai diferenciar muito esses dois tipos de pesquisa. Então, a pesquisa-ação e a pesquisa participativa. Então, note que na pesquisa-ação ainda é o pesquisador que define o que vai ser feito. Na pesquisa participativa, é o grupo que vai definir o que vai ser feito, não o pesquisador. O pesquisador apenas é um auxiliar nesse processo. Tanto na pesquisa-ação quanto na pesquisa participante, há necessidade efetivamente do cientista interagir com as pessoas envolvidas. Mas na pesquisa participante, ela visa emancipar os indivíduos e a comunidade participante. Ou seja, mesmo que o pesquisador saia dali, aquele grupo já sabe como fazer pesquisa, aquele grupo já sabe como tomar decisões de pesquisa. É claro que a pesquisa participativa ela é mais difícil do que a pesquisa-ação. E deve-se destacar que a mera participação dos indivíduos da pesquisa não caracteriza essa como pesquisa participante. É necessário que esses estejam devidamente instrumentalizados para decidirem e não apenas acatarem as ideias do pesquisador. Na pesquisa participativa, obviamente que exige um desprendimento do cientista do solo. Ele vai sair da condição de protagonista, que escolhe os tratamentos, escolhe os procedimentos de pesquisa, e vai passar para a condição apenas de facilitador do processo, que pode até parecer mais fácil, mas na verdade é mais difícil. Porque você tem que se policiar no sentido de que você não é mais o protagonista que define as coisas, mas é apenas aquele que ajuda aquele grupo a chegar aos objetivos de pesquisa que eles querem. Bem, era isso que a gente gostaria de apresentar para vocês e ficamos à disposição em qualquer dúvida então. Obrigado então pela atenção de todos.